Em cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média, e a pessoa de classe média quer segurança, eles querem aquele salário fixo. E há uma pessoa rica. E eles estão dentro de nós, exceto que você não é ensinado. Você é ensinado a ir à escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não foi ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que contra-cheque é uma das coisas mais prejudiciais que você pode aguentar na vida. Ele diz que no momento em que você recebe um contra-cheque, você é um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixava meu pai pobre louco, você sabe, um funcionário do governo. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas. E o pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele disse que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empresário, você sabe, se o pai rico desistisse, acabei de tentar outra empresa. Eu não preciso de salário. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Se o governo não gosta de mim, eu mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores lá. Portanto, o empresário não é tanto um negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade, o conjunto de habilidades e um conjunto diferente de regras. Veja, ao operar uma pequena empresa, ela não opera nas mesmas regras das grandes empresas. Empreender é primeiro uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo de se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes e os conjuntos de habilidades são diferentes. Se eu pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empresário, e eles estão pensando em dar um salto de fé para se tornar um empresário, o que você poderia dizer a eles? Bem, eu vou dizer a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Sabe, no meu último pagamento, eu ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, estava dentro, trabalhava numa Xerox. E meu chefe me deu meu último, não era um cheque de pagamento, era um cheque de bônus. Eu acho que foi cerca de $30 mil. Tributável, esse é o único problema. Então eu recebi esse cheque e falei, nossa. Você sabe, quero dizer, então eu estava animado, mas também fiquei perturbado. Então esse outro cara veio até mim, seu nome era John. E o John me diz isso. Você vai voltar? Eu disse, por quê? Ele diz, porque você vai falhar. E eu olhei para ele e disse, olha, explicando em algumas palavras, porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu falei, olha, você falha e volta, mas eu vou falhar e nunca mais voltar. Essa é a atitude. Você sabe o que quero dizer? Se você disser, bem, se eu falhar, eu voltaria para mamãe e papai. Então é isso que você vai fazer. Então ao falhar é quando eu me tornei empresário, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tive dinheiro por anos, porque eu não tinha cheque. Mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Ele diz, quando você não tem esse controle, você fica com fome, mais esperto, e é um teste de caráter. Você vai se tornar um ladrão? Você vai se tornar desonesto? Você vai trapacear e roubar? Ou você vai se tornar um ser humano melhor? Essa é realmente a vantagem de se tornar um empresário. Realmente revela quem você é, quando você não tem nada. Portanto, você sempre tem que ver o quadro geral. Muitas pessoas olham, bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olhar para o quadro geral, você também saberá que quando algo ruim acontecer, algo bom acontecerá. Mas você tem que estar preparado para tudo que vier em seu caminho. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você se prepara. Você sabe, quando eu e você vamos ao supermercado e nós compramos uma caixa de leite, sempre verifique a data de validade. Mas a maioria das pessoas não controlam a data de validade do seu cérebro. Em vez de me livrar das dívidas, fico endividado. Acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Passei de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. Cada mês mais dinheiro entra, porque meu custo de dinheiro caiu. Portanto, agora, alguns especialistas financeiros dizem para você sair da dívida. E eu estou dizendo a você, aprenda a usar as dívidas. Olha, quando eu voltei do serviço no Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi, vá para a escola aprender a investir em imóveis. Ele não era imobiliário, é como usar as dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. A dívida e os impostos tornam os pobres e a classe média pobres. Então todos os caras ricos que são médicos e advogados ou
Você sabe, esses caras, eles estão ficando desanimados. E eles não sabem por quê. Os médicos estão desanimados. Ou sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas chegar em casa é menos... Você sabe, meu médico apenas gritou comigo. Ele está feliz, ele diz, oh, adivinhe, finalmente eu ganhei $1 milhão. E eu disse sim, e isso aconteceu apenas 3 semanas. Então eu disse sim, quanto você paga em impostos? Ele diz 750 mil em impostos. Então seu lucro foi cerca de $400 mil. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão é porque eu não faço isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro tributável. Portanto, a lição número 1 do Pai Rico e Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. É que criamos negócios como empreendedores. Ganhamos imóveis. Eu não invisto na bolsa de valores. A razão é porque, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre a minha renda, quanto ganho e quanto pago em impostos. E porque eu sou empresário e investidor do ramo imobiliário, eu pago 0 imposto. Então, toda vez que eu ganho, digamos, $1 milhão como empresário, imediatamente eu invisto em imóveis e eu tenho um ganho de 4-1. Então, eu coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro bancos. Mas os bancos estão ferrando com todo mundo. Você sabe, é terrível, mas é bom pra mim. Eu pensei que quando você disse que quando eles imprimem é bom pra você, mas quando eles imprimem é ruim para as pessoas que trabalham por dinheiro. Porque quando você imprime, os protetores ficam entalados e pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando eles imprimem, os devedores ficam ricos. Veja, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. E as dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar de dívidas, comprar uma casa porque é um ativo e investir a longo prazo, está obsoleto. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro. E o dinheiro tornou-se dívida. E se nos livrarmos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, estou dizendo que a educação era importante antes, apenas obsoleta. Você sabe, há a lei de Moore declara que a informação dobra a cada 18 meses. Ou seja, em 18 meses tudo está obsoleto. Então, este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você está obsoleto. E é pior para mim que sou mais velho. Você sabe, eu encontrei meus amigos, fui para Harvard. Sim, eu fui para Harvard. Isso foi há quanto tempo? Há 50 anos? Hoje, os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro, porque eles imprimem muitos dele. E é por isso que existem bolhas e ações e bolhas no mercado imobiliário e tudo isso. As pessoas estão despejando dinheiro. Porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem, bem, eu quero um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Saia da dívida é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar as dívidas para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% está bem aqui e os outros 99% estão indo nessa direção é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem. Inflação e impostos. Isso está os esmagando. E qualquer empresário que pensa, só vou ganhar dinheiro, começar um negócio e ganhar muito dinheiro, porque é disso que falamos. Eles realmente precisam sentir o cheiro do homem das rosas. Sabe, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empresários, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. 24 milhões são empresários individuais. Eles são chamados de empreendedores, não funcionários. Isso porque, e é isso que acontece, é quando as pessoas realmente não entendem o que um empresário faz. Portanto, a maioria das pessoas trabalha por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém diz isso a eles. Sim, também é chamado de espírito empreendedor, mas o que realmente estamos falando foi que não existe economia ruim. Você conhece eles externamente, você e eu, todos nós temos uma economia externa. Mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar a nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bem, eu posso ver o mal. Eu realmente não dou a mínima, porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre, com uma economia pessoal pobre, tudo o que eles verão é uma economia ruim, porque não sabem ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média, eles têm uma economia de classe média. Você sabe que eles querem uma boa casa, um salário fixo, e o trabalho, o carro. E então, quando você entrega o trabalho deles, isso é um desastre. Bem, uma vez que o empresário não tem emprego, não é grande coisa. Então tudo que estou dizendo às pessoas é o que Buck Fowler me ensinou.
Sempre há dois lados, você sabe o que quero dizer. Você sabe, o plural é no mínimo dois, então se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha isso estável, sabe, o emprego é importante. Então você verá uma economia sem empregos, a sua economia. Subeconomia versus economia externa. Onde você controla versus onde você não controla. Eu posso controlar, sim, é chamado de foco interno versus o foco externo. Portanto, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno. Mas se eles caírem, eles dizem, isso é bom, porque eu vou subir mais alto. Você sabe, a pessoa média vai cair e dizer, que merda. Alguém cometeu erros, qualquer erro, não importa qual seja. Erros são importantes, significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empresário, se eles caem, eles sempre podem subir. Eles podem se levantar e ir mais alto, e não importa o que aconteça com eles. Eles ficam mais fortes e melhores, mais inteligentes e mais felizes. Mas a pessoa com uma mentalidade interna fraca, o que eles têm tanto medo que aconteça, geralmente acontece. Tipo, sabe, as pessoas têm medo de perder seus empregos, e eles geralmente perdem seus empregos. Sabe o que quero dizer? Sem dúvida, então tudo vem através de você. Então, o primeiro emprego do empresário é seu controle interno aqui dentro, não lá fora. No momento em que você recebe o contra-cheque, você é um funcionário. Você tem que ser mais forte do que isso. É sobre controle interno.